Um dos alertas do Novembro Azul é em relação à diabetes. E as complicações mais comuns em quem tem diabetes mal controlado são infecções ou problemas na circulação nos membros inferiores. O Hospital Geral do Estado realiza, em média, 350 cirurgias vasculares por mês e cerca de 90% são em pacientes diabéticos e que já tiveram aí algum tipo de lesão nos pés. Eu recebo hoje o cirurgião vascular do HGE, Josué Medeiros, para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito boa tarde, o prazer é meu. Quais são os cuidados que uma pessoa que tem diabetes precisa tomar aí com a saúde dos pés e membros inferiores? O pé do diabético, ele, na verdade, forma livros e livros em relação a de como se cuidar desse pé. Por que o pé diabético? A nossa vida é carreada pelos pés, nós andamos em cima de nossos pés. O diabético em si, ele experimenta uma alteração, digamos assim, focada no seu pé, que leva a uma deficiência da circulação e uma deficiência da inervação. A diminuição da circulação mata o nervo. O nervo sem vida faz com que aquele pé fique dormente. O pé que fica dormente faz com que ele não sinta, digamos, os pregos, as pedras da vida. Consequentemente, forma ferida. A ferida que nasce já não tem circulação para sará-la. Isso é o pé diabético. O cuidado com o pé é simples, é olhar para o pé. É, todos os dias da vida, depois do banho, enxugá-los. Todas as vezes que for cortar uma unha, cortá-la de forma arredondada, que não faça pontas para formar uma unha encravada. É usar um sapato que, quando andar, por exemplo, em cima de uma pedra, o pé não afunde e a pedra não entre. Então, com um solado duro, mas que ele seja macio, para que você não ande batendo no chão para formar calosidades. Aquele calo seco que o pé diabético tem, que o diabético tem, que ele guarda em casa e nunca vai ao médico para mostrar. A gente começou a falar aí, o senhor começou a falar um pouquinho sobre essa questão da dormência, né, e do cuidado, mas existem sintomas que o paciente pode perceber que está com algum problema no pé, alguma inflamação, um problema de circulação? Sim. A gente tem que dividir em duas frentes, o diabético e o não diabético. Isso. Nesse caso, a gente está falando das pessoas que têm diabetes, né, por conta dessa campanha aí. O diabético, ele vai experimentar inicialmente. Muita queixa chega ao consultório de pessoas que têm ardor no pé. Doutor, eu fui deitar ontem e meu pé ardeu a noite inteira. E eu coloquei até água gelada para conseguir dormir. Ou o queimor diurno, ou aquela inquietude de ficar trocando de pé o dia inteiro porque fica com dor sem saber por que é. Isso é o sintoma da neuropatia, por isso que eu comecei falando da doença nervosa. O nervo está reclamando, ele ainda não está, digamos assim, morto, porque a circulação mata o nervo. O nervo está reclamando, eu estou doente, eu estou ardendo, eu quero cuidados. Isso pode ser apenas um sintoma da glicose que está alta no diabético. Não é que ele tenha doença, é aquela glicose alta está irritando o nervo do pé. E é um sinal que, se o paciente, neste momento, procurar um médico, talvez nunca tenha uma complicação pior. E quais seriam as complicações piores? A amputação. Realmente, era sobre isso que eu ia falar. A diabetes é uma doença conhecida já há muito tempo e por que o risco de amputação aumentou bastante ultimamente? Assim, o risco de amputação, ele geralmente é perene, né, em relação aos dados da quantidade de população que nós temos. Só que hoje nós experimentamos o reino da falta de tempo, do fast food e do não cuidado. A gente não tem tempo para comer direito. A gente não tem tempo para tomar um banho longo e depois enxugar o pé. Então, o dia a dia da vida que a gente experimenta hoje leva a que a gente se cuide menos. Tenha uma alimentação menos regrada, faça menos exercícios. Os exercícios se concentraram na academia e não mais na rua. Então, as pessoas que não têm condições de academia, às vezes, não fazem nenhum exercício para tanto. E essa condição de sedentarismo associado à perda da qualidade alimentar, que nós nordestinos antigamente comíamos batata, macaxeira, inhame e hoje a gente come o reino do fast food no shopping, o que a gente vai acontecer? Uma perda da qualidade alimentar associada a um maior sedentarismo. O ser humano saiu do campo para a cidade.
Diminuiu aquela atividade da roça para ser uma atividade que pega ônibus, passa 6 horas a 8 horas trabalhando e volta. Então, essa condição foi quem fez com que o diabetes explodisse no mundo, chegando a 500 milhões de pessoas hoje em todo o mundo. Doutor, só para a gente encerrar aqui nossa entrevista, uma orientação que os médicos passam para a população em geral, mas essa orientação também serve bastante para as pessoas que têm diabetes, que é a questão da automedicação, né? O diabético tem que evitar isso a todo custo, né? Ah, com certeza. O diabético, ele é uma pessoa normal que tem uma glicose alta. O diabetes tem que pensar nisso. Eu tenho diabetes, mas eu não sou o diabetes. Eu tenho uma doença. A automedicação, se você toma um remédio que aumenta a glicose do corpo, você está tomando veneno. Então, nunca um diabetes, tanto a automedicação, como qualquer alimentação que ele não sabe a proveniência, se tem muito açúcar, não coma. Eu sempre digo, doutor, o alimento carregado, eu posso, se você se sente mal com o alimento, não coma. Na dúvida é melhor não comer, né? Não coma. Doutor, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Dia, os esclarecimentos, as orientações. Um bom trabalho para o senhor, viu? Muito obrigado pelo espaço.